Ele é o diretor que tem mais filmes na lista dos 100 melhores filmes. É considerado um dos diretores mais influentes na história do cinema. Tem 2 Oscars. Até o momento, o rendimento dos filmes dele dá mais de 8 bilhões e meio de dólares, velho. Ele é o cara que dirigiu Jogador Número 1. Que é um dos filmes que estreou semana passada e que acho que vai ser um marco, né? Vai ser lembrado no futuro como De Volta pro Futuro. Calma, a gente vai falar de Jogador Número 1, só que lá no final do vídeo. Ele não dirigiu, mas ele produziu filmes que a gente nunca vai esquecer, como Goonies, De Volta pro Futuro, Homens de Preto, Poltergeist? Goonies eu falei? Falou. Gremlins. Sim, Gremlins é incrível, né? Pra infância. De quem estamos falando? De Steven Spielberg. E é disso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Fábio Menozzi. Eu sou o Nacho Martin. Você tá assistindo o Giro Geek e a gente já volta. Bom, o Spielberg, ele começou a estudar, né? Ele tentou fazer faculdade, não passou, cara, sabia? É incrível, né? Ele usava as irmãs dele como cobaia, né? De atrizes, né? Então ele sempre fez filmes desde criança, assim. E aí ele conseguiu fazer um filme pra TV, que não fez muito sucesso na época que lançou, que chama O Encurralado. Sim, de 1972. Exatamente. Eu não era nem nascido. Nem eu. E aí o que acontece? Fez tanto sucesso no TV que acabou depois indo pro cinema, cara. Sim. E aí, a partir desse filme, depois ele conseguiu fazer faculdade e tal, ele começou a estudar direitinho, mas ele começou a crescer muito. E aí ele fez outras coisas pra TV e tal, até que em 75 ele fez o clássico e aclamado e premiado Tubarão. Tubarão é um filme que deixou muitas pessoas com trauma. Tem gente que eu conheço que morre de medo de tubarão por causa do filme. Sim, até hoje isso, né? Não, e era incrível que pra época, aquela boca do tubarão saindo da água, naquela época era muito bem feito. E até então não se gastava tanto tempo com filmes, tantos dinheiro com efeitos especiais também. Ele fez uma mudança de ações nos filmes. É importante que não era efeito especial, né? Era mecatrônica. Era um robô, né? O robôzão era um lá, robôzão. Né? Tanto que ele ficou um tempão lá, os estúdios não acreditavam mais nele, não sabiam o que ele tava fazendo. Aí quando ele mostrou o filme a galera não gostou, mas depois que estreou foi sucesso, mas um sucesso que ele ficou... Todo o filme que ele lançou a partir daí já foi considerado grande, assim. A trilha sonora. Sim. Falando que ele achou que era uma piada quando mandaram a trilha pra ele. Ele falou, meu, mas isso vai ser a trilha? E foi um clássico até hoje. Na verdade aí a gente tem a fusão, né? De uma ideia brilhante, uma trilha sonora sensacional e um monte de gente que não acreditava no filme. Exatamente. E aí é tudo pra dar certo. Aí depois disso, ele foi pro espaço. Estamos falando de Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Exatamente, foi a primeira indicação pro Oscar que ele teve. Sim. Né? E esse filme também é um clássico da Leia. Pô, e esse filme é um clássico, né, cara? Aquela musiquinha lá, né, cara? As luzes, né? Na verdade, quem não conhece aquela cena quando eles ficam... Ô, Leia. Tá confortável aí? Da espaçonave em cima, sim, né, cara? Quem não lembra, quem não conhece aquela cena, né? Todo mundo conhece. Foi o Spielberg. E depois veio Os Caçadores da Arca Perdida. Que aí veio a trilogia do Indiana Jones, né? Sim, que foi produzido pelo George Lucas, né, parceiro dele. E ele como diretor. E aí veio, né? Tiveram várias continuações, né? Os Caçadores da Arca Perdida são 4, né? Sim. Indiana Jones e o Templo da Perdição. Templo da Perdição, A Última Cruzada e a Caveira de Cristal. Que tem o ZT também de novo. Legal, que bom, o ZT. Mas é muito bom, né? É evolução, né? O último lance do filho dele, tudo deu uma pegada legal muito legal pro filme. E estão falando que vai ter mais um ainda, hein? E na verdade, assim, Indiana Jones, ele é um legado, né? Eu acho que ele tem que deixar pro filho dele, né? Sim. E o filho dele já tem a pegada de aventureiro dele. Ele é meio rebelde e tal, mas no Caveira de Cristal é sensacional. Sensacional. Bom, e aí depois veio o maior sucesso da história, né? Que é o ET, o extraterrestre. Tomou uma dimensão absurda o ET no cinema mundial, né? A cena clássica da bicicleta na Lua, até hoje é usada essa cena em várias referências. Toda vez que alguém pega o telefone, você pode falar ET from home, né? Sim, nunca será esquecido. Stranger Things bebeu na fonte do ET. Caramba, as bicicletas moleques, desse dedinho aí. Né, aquele... E esse daí é de 82, ou seja, 10 anos depois da estreia dele no cinema, né, na direção. Depois que ele ficou famoso, já foi conceituado assim, ele começou a fazer filmes mais sérios. Sim. Como O Império do Sol e A Cor Púrpura. Sim, que são filmes mais um drama, né? Sim, seria um drama, os dois. O Império do Sol é engraçado que o moleque principal lá, um novinho, é o Christian Bale, criança. Mano, assim, a gente vê esses filmes, a gente olha e fala, como assim o Christian Bale? Então, mas esses filmes sérios que ele fez não foram tão bem de bilheteria. O sucesso voltou mesmo em 91, quando ele fez Hook, A Volta do Capitão Gancho. Que é a história do Peter Pan.
Cara, é sensacional esse Sensacional, é legal pra caramba. Sensacional, É divertidíssimo, né? É que na verdade aí, o que acontecia? Quando ele voltou a fazer filme pra família, foi onde ele alavancou. Exatamente. O Hulk, E esse filme é demais, cara, porque é como se fosse a história do Peter Pan, que ele vai pra Terra, esquece a Terra do nunca, vira um executivo, né? Sim. E eventos do filme fazem com que ele volte à Terra do nunca depois de velho. Sim, e legal. A molecada que é amiga dele quando era criança não cresceu, continua igual. Sim. Só que ele não lembra. Não, é incrível, é incrível. Eu amo esse filme. É uma releitura de uma obra que é absurda, né? Aí ele se consagrou. Sim. Quem não lembra do copo de água tremendo com o piso com as pisadas do tiranossauro, né? Jurassic Park marcou uma época, ele revolucionou o cinema. Crianças gostam de dinossauro até hoje por causa desse filme, velho. Cara, é incrível como que uma coisa que sempre estava em livros de história tomou uma dimensão tão grande e criou frases marcantes como a vida encontra o meio. E no primeiro filme, por mais que você saiba que é Jurassic Park, você tenha visto os dinossauros, em tela só tem 7 minutos de dinossauros. Sim. O que é um absurdo. Aquela cena onde ele vira o rosto da menina que olha que vê o primeiro dinossauro comendo, é incrível, né? Ele produziu até uma série depois de ETs, não é? Ah, o Fallen Skies. Que voltou pro ET, né? Ele adora ET, né? Aí tem o Fallen Skies, que é uma série, já acabou, são 4 temporadas, está disponível no Netflix. Conta a história de um professor de história com seus filhos lutando contra uma invasão alienígena. Detalhe. A invasão alienígena já aconteceu, nós já fomos conquistados e eles são a resistência. É incrível, demais, a série é incrível. Demais. Mas antes da série, né, lá pra 93, 94, ele conseguiu ganhar o primeiro Oscar da carreira dele, que foi com A Lista de Schindler. É legal porque isso tem a ver com a história dele, né? Exatamente. E depois no ano seguinte, ele conseguiu outro Oscar com O Resgate do Soldado Ryan. Exatamente. Que tem o Tom Cruise. Tom Cruise não, é o Tom Hanks. Por que a gente falou que tem a ver com ele a questão da lista de Schindler? Sim. Porque a avó dele viveu no campo de concentração, né? Sim, sobreviveu a um campo de concentração na Polônia. E aí ele trouxe pra gente a releitura do Pinóquio. Inteligência artificial. Pra mim, a releitura do Pinóquio, cara. Cara. Não, é o robô que quer virar gente. Não, tem tudo a ver, né? Que inclusive vê a fala azul, né? Sim. Não, mas o mais engraçado desse filme é que na verdade era pra ser um filme do Stanley Kubrick. O Kubrick começou o projeto, mas morreu no meio. E aí quem tomou posse do projeto foi o Spielberg, que ele finalizou, né? E ele colocou todas as coisas dele, né? Eu acho que esse lance de meio ser Pinóquio, meio voltado pra família, é uma coisa muito dele. Nunca seria do Kubrick. Que é o que ele fez com o Hulk. Exatamente. E no final, como todo filme de Spielberg, o que tem? ETs. Porque, né, não dá pra não ter ET. Né? Aí falando de ET, a gente chega em Minority Report. Nossa, por que ET? Não tem ET. Não tem ET. Mas é futurista, tem carro voador. Não tem ET, mas tem os gêmeos. Que são aqueles que um sabe quando, o outro sabe Sim. como e outro sabe quem. São os três juntos. São os 3 patetas, só que sábios. Sim. São os 3 patetas sábios. Que na verdade eles são videntes, né? Eles vêm, e aí tem aquele conceito de pré-crime que é sensacional. Gera um monte de controvérsia, né? Porque você prendeu uma pessoa pelo que ele não fez, né? Baseado na obra do Philip K. Dick, que é um livro muito bom, recomendo pra todos. Tem todas as histórias dele ali no meio. Todas foram adaptadas pro cinema de uma forma diferente, assim, mas todas valem muito a pena serem lidas. E tem o Tom Cruise. E tem o Tom Cruise. Que também fez Guerra dos Mundos. Exatamente. Aí tem ET. Aí tem ET. Que foi em 2005 já, Os tripodes. Pode crer. Nossa, que filmaço, cara. Não, com a Dakota Fanning. Tem muita gente que reclama de Guerra dos Mundos. Mas porque eles esperavam... esperavam o que de Guerra dos Mundos, rapaz? Que chega os caras, tipo, vamos jogar uma partida de xadrez? Não, cara, eles vão querer matar a sua família, né? Então, e Guerra dos Mundos ele é baseado na obra do Orson Welles, né? Da intervenção que ele teve na rádio, né? Exatamente. Que a gente já falou sobre isso também. Sim. Mas vale a pena se ressaltar que o Spielberg foi um gênio readaptando isso. Mas também a gente tem que lembrar que o Tom Hanks participou de outros 2 filmes dele. Sim. Que é o Prenda-me Se For Capaz. E o Terminal. Prenda-me Se For Capaz é ele e o Leonardo DiCaprio. Exatamente. É muito bom esse filme. E o Terminal é aquele que ele compra uma passagem, chega num lugar e não deixou ele sair, ele fica vivendo no Terminal. Com a Catherine Zeta-Jones, velho. Incrível. E o cara, esse filme é demais. Esses 2 filmes são muito bons, valem muito a pena. Então, a gente ressalta o diretor, mas o Tom Hanks é um ator que não tem o que falar do cara, né, meu? Não, o cara ele se molda a qualquer papel, né? Depois ele fez outro filme mais recente, que é Ponte de Dois Espiões,
que é muito legal também concorreu ao Oscar, vale muito a pena. Legal. Em 2011 ele fez uma animação. Sim, exatamente, o Tintin. É, legal, ele pegou aquele negócio, ele pegou uma história antiga e fez uma releitura, trouxe ela pra época atual. Ele pegou, acho que os favoritos, os episódios, porque o Tintin é um livro, né, do um escritor belga. E ele tinha depois os desenhos animados, né? Sim. Que a gente assistiu muito na TV Cultura. Com certeza. E aí não era uma série, assim, né? Então acho que ele pegou os favoritos dele e fez um filme. Ele juntou 3 histórias e fez um filme só sobre todas as aventuras do Tintin. Pra mim, a melhor cena desse filme é quando tá acabando a gasolina do avião e o piloto arrota dentro do tanque de combustível. Um marujo de água doce com 1.000 milhões de malditos macacos! A gente preparou todo esse campo, né, pra gente falar da estreia que teve semana passada. Importante, foram 7 anos de Tintin até jogador número 1. Exatamente, porque no meio ele produziu muita coisa, ele produz muita coisa. E assim ele consegue levantar muito dinheiro também, né? Sim. Mas aí acho que ele quis voltar aos tempos de origem, assim, e fazer uma coisa bem voltada aos jovens, à família e à tecnologia, né? E aí ele pegou muito do que ele viveu nos anos 80 Exatamente. E inseriu no filme, né? Jogador número 1. Que clássico, né? Ele já é um clássico. Pra mim, ele já é o melhor filme do ano até agora. Sim. Pra mim, ele superou Pantera Negra. Eu achei Pantera Negra incrível, mas jogador número 1, ele tem uma profundidade. Ele não legal, tem uma oscilação. É muito legal. É a história, é o mundo de 2045. E aí o que acontece? Cria-se um jogo chamado Oasis, onde você faz uma imersão, né, virtual no jogo. E só que as pessoas preferem entrar no jogo do que viver sua vida às vezes, porque a vida tá tão ruim, muita gente ficou pobre, tá muito ruim a situação financeira das pessoas, e todo mundo entra no jogo. E aí o que acontece? As empresas começam, como acontece hoje, você pega um aplicativo de celular para você pay to win, você paga para ganhar. Exatamente. E aí as pessoas começam a comprar itens dentro dos jogos para evoluir o personagem dela, os avatares. Só que não evoluir na casa deles, né? Só que eles moram numa favela, por exemplo, nas pilhas, né? Eles chamam de pilhas. Exatamente. E assim, a história contra o Wade Watson, Sim. que é um personagem que foi criado. Na verdade, o pai dele deu nome pra ele porque parecia nome de super-herói, que é Bruce Banner, Peter Parker. É muito legal ele contando essa história. E assim, o que eu achei mais incrível é que ele o personagem principal, ele cultua os anos 80. Sim. Ele gosta daquilo e ele investiga a história do criador do jogo por causa do prêmio. Sim, no livro ele faz muita referência a filmes do Spielberg, como De Volta ao Futuro e etc. Só que o Spielberg dirigindo, ele falou assim, não, eu não quero remeter a esses filmes, eu quero botar outros no meio. Então, por exemplo, ele faz muita referência, por exemplo, no momento que ele fala, Padawan, né? Ele fala do Star Wars. Tem muitos easter eggs, aparecem muitos... King Kong, aparece o dinossauro mesmo do Jurassic Park, tudo bem. Mas e os carros então, cara? Nossa, os carros Christine, o Batmóvel do filme antigo. Do Batman, o V8 do Mad Max. Sim, o Interceptor. Sim. Incrível. E cara, o DeLorean. O carro do DeLorean. Sim. E a Artemis tem a moto do Akira. Do Akira, velho. Cara, então assim, você começa a assistir, arrepiei de pensar demais, no filme, demais, porque cara. O filme é incrível. É incrível. E as sacadas dos enigmas também são muito boas. Sim. Eles usam Bill e Ted como referência. Que vai sair o terceiro agora. Pois é, já mas tem especulações. O legal, cara, é que tipo, ele usou a referência ao easter egg. O criador do jogo, ele espalha uns easter eggs pelo jogo, antes de morrer. E aí ele fala, olha, quem achar vai ganhar muitas ações da minha empresa. Antes dele morrer, ele acha que o jogo, ele tem um conceito que o jogo se perdeu. Sim. Que na verdade deveria ser uma coisa de domínio público e não é. Ah, tá. Então, ele cria um easter egg específico dentro do jogo que quem encontrar vai conseguir o controle da empresa. Exatamente. E aí milhares de caçadores de easter egg aparecem e começam a procurar pelas referências perdidas no jogo. Muito, muito legal, cara. E aparecem muitos personagens, né? Os Battletoads, as Tartarugas Ninjas. Sim. O Gigante de Ferro. O Gigante de Ferro. Cara, tem tantos. O Street Fighter, vários Overwatch, vários personagens do Overwatch. Exatamente. Cara, tem a referência da espada também, do Daisho. O Golden Axe também, os personagens. Sim. Cara, aparecem muitos personagens. O Planeta Doom mesmo, é do Doom que eles estão. É meu. Genial, cara. Assim, é um filme que você tem que assistir, leva a sua família.
se você viveu os anos 80 ou se você cultuou os anos 80 de alguma maneira, você vai se extasiar do filme. É incrível. Eu acho que ele vai ser lembrado no futuro como o atual De Volta pro Futuro. Vai virar um legado dele no futuro. Eu acho que Spielberg tá encerrando a carreira. Eu acho que é isso. Eu acho que ele tá querendo fazer jogador número 1 pra ele encerrar com chave de ouro a carreira, né? Deixar pra posteridade toda a obra que ele fez. E aí pode ficar tranquilão, né? Sem fazer muita coisa. Não tem mais por que ele ir além disso. Sim. Acho que a gente fica por aqui. A gente falou de Steven Spielberg. A gente espera que você vá assistir Jogador Número 1, porque é um filme que tem que ser assistido no cinema. Muito bom. Então você sabe, você acompanha a gente aqui no YouTube. Aí você pode curtir nossa página no Facebook, ou nossa página também no Instagram. Isso, e todo primeiro domingo do mês nós estamos na Mutante Radio com o Giro Geek Rádio. Exatamente, mutanteradio.com. Beleza, é isso aí, muito obrigado, até a próxima. Valeu, galera, obrigado. O sucesso de bilheteria... Não consegui segurar. O sucesso de bilheteria...